É um prazer imenso tê-lo aqui, como também é um prazer ter o Vinícius Casalino. Casalino, que agora você tá bonito, seu cabelo. O Casalino me mandou uma foto, quer ver? Eu vou mostrar para vocês, gente, essa foto aqui, inclusive com a sua a alma gêmea, né, no quesito cabelo, esse degradê maravilhoso, tá aqui, ó. Olha só o Casalino. Casalino, você precisa arrumar um óculos igual esse aqui. Eu nem sei quem que é essa figura. É uma socialite, Conde. É uma socialite. É uma socialite. Tem cara de socialite. Pascolato, alguma coisa. Mas você tá meio gladiador com esse cabelo aqui, viu? Aliás, eu acho que o fotógrafo deixou ele mais branco Sim, do que na pode realidade ser. é. Mas você tá bem, viu? Parabéns, hein, Casalino? Eu tava com uma esperança de você não mostrar essa foto, viu, Conde? Mas ele me manda e não quer que eu mostre. Mas aqui, para o Brasil inteiro, para o mundo todo, Vinícius Casalino, nossa referência máxima aqui no campo do direito. Casalino, vou começar com uma questão candente para você aqui, que está todo mundo preocupado com o Glauber Braga. Ontem foi executada ali a cassação dele no Conselho de Ética. Você, como especialista do tema, dentre outras coisas, quer dizer, quais são os caminhos agora? Ele tem uma chance de reverter esse processo? Enquanto você vai responder, eu vou pegar a foto do Glauber, que está no Conselho de Ética até agora em greve de fome. Fala, Casalino, pra gente. Bom, vamos lá, Conde. A situação é complicada porque, pelo que se sabe, houve, de fato, ali um desentendimento do Glauber com um rapaz ali que me parece que é um influencer, alguma coisa assim. Um integrante do MBL. Do MBL, e me parece, Conde, que houve ali alguma coisa relativa às vias de fato, né? Parece que o Glauber, de fato, agrediu, né, o rapaz. Então, do ponto de vista jurídico, Conde, no primeiro momento, né, do ponto de vista jurídico, infelizmente, está caracterizada uma espécie de conduta que, digamos assim, no mínimo, ela significa uma lesão corporal ou uma tentativa de lesão corporal, do ponto de vista jurídico, né? Isso significa que a cassação do Glauber seria uma conclusão, uma consequência necessária? Evidentemente que não, né? Então, existe aí um fato que ele pode ser considerado típico, né? Ele é tipificado pela legislação. Agora, a reação do Congresso está sendo desproporcional. E por que está sendo desproporcional? Bom, aí entra a questão política, né, Conde? Porque o Glauber é um deputado de oposição, é um deputado que teve lá os seus entreveros com o Lira, etc. Qual é o X da questão, Conde? Problemas políticos, eles são resolvidos politicamente. Esse é o ponto. Então, assim, o direito, o aspecto jurídico, embora ele tenha praticado ali um fato que pode ser tipificado como um delito, mas cuja o dano, digamos assim, né, o perigo ali é mínimo, né, e que ensejaria uma resposta também mínima, né? Então, traduzindo, Conde, poderia ser uma advertência da mesa da Câmara, poderia ser uma censura, uma suspensão, eventualmente, né? Não precisaria ser uma perda de mandato. Então, embora tenha havido esse ato, a reação é desproporcional porque ela é política e ela só pode ser revertida politicamente. Esse que é um problema. O Glauber poderia judicializar isso, Conde, levando para o Supremo? Poderia, mas eu acho muito difícil o Supremo Tribunal Federal entrar nessa questão, porque, como regra, o Supremo entende que essas questões são aquilo que eles chamam de questões interna corporis, ou seja, são questões relativas à autonomia do Poder Legislativo e que cabe ao Poder Legislativo responder. Eu não sei se tem precedente do STF já ter feito alguma intervenção nesses casos. Você Conde, tem memória assim, disso? o que eu tenho de memória é que já houve análise dessas situações, mas até onde eu sei, o Supremo sempre abdicou de intervir, porque ele entende, ele prestigia a separação de poderes nesse separação ponto. de poderes, ainda mais numa situação delicada como a de turno. Delicada, e quando é uma situação assim de decoro, Conde, o Supremo geralmente ele não entra porque ele entende que é a casa que precisa resolver, né? Então, o que eu estou querendo dizer, na verdade? Estou querendo dizer o seguinte: houve um evento, né? O Glauber não deveria ter agido dessa maneira.
Até porque, como político, ele supõe... Ele caiu numa armadilha, né? Ele caiu numa armadilha. E a gente já sabe que é o modus operandi do MBL, né? Agora, a reação é desproporcional. Portanto, ela precisa ser revertida politicamente. A questão é, Conde, o Glauber tem força política para reverter isso? Eu penso que, se depender só do PSOL, ele não vai conseguir. Então, ele vai ter que trazer o PT e ele vai ter que trazer outros deputados, ou seja, me parece que ele teria que passar pelo Lula. Aliás, né? Sem querer te interromper nessa explicação tão didática para a gente sobre o que está acontecendo com o Glauber, ontem nas comunidades aqui, muita gente se queixou da ausência do PT e do governo na defesa do Glauber, que poderia fazer diferença, né? Como você está destacando aqui. Perfeito. E aí, Conde, eu tô especulando aqui, não tenho nenhum dado concreto sobre isso, tá? Então, quero deixar claro para a comunidade, estou especulando. Existe uma espécie de racha dentro do PSOL, né? A gente sabe disso. Né? E me parece que o Glauber ele está num campo oposto ao do Boulos. Mas o Boulos estava lá defendendo o Glauber ontem. Sem dúvida. Então, de novo, por isso que eu estou apenas especulando, né? Claro. Então, talvez a ausência do PT, a ausência do Lula, tenha a ver aí com essa disputa interna do PSOL, né? E haja alguma repercussão. Mas, de novo, estou só especulando, não tenho nenhuma informação sobre isso, né? O que dificultaria a defesa do Glauber. Agora sim, Conde, eu acho o que o Glauber está fazendo, né? O simbolismo da resistência dele é importante, mas me parece que ele vai ter que mobilizar politicamente um campo maior de forças para que ele consiga escapar. A informação que eu tenho é que a defesa do Glauber vai entrar com recurso na Comissão de Constituição e Justiça. Esse que é o caminho, me parece. Aí vai chegar ali e o Hugo Mota, que ontem, né, poderia ter aberto os trabalhos da Câmara antes de terminar a sessão do Glauber, mas ele adiou e ficou parecendo uma operação casada, como se o presidente da Câmara também estivesse colaborando para a cassação do Glauber Braga. O pessoal ficou furioso com isso, né? Reverter um pouco aquele caminho natural ali do Conselho de Ética. Deixa eu mostrar a foto do Glauber de novo para vocês aqui. Foi feita pela fotógrafa Gabriela Biló, talentosíssima da Folha de São Paulo, está aqui. O Glauber está nesse momento, ele está lá o tempo todo, inclusive no Conselho de Ética, né, em greve de fome. Eu fiquei preocupado com isso, porque quando você faz uma greve de fome, precisa ter acompanhamento médico e tudo mais. E a Luísa Erundina, do alto dos seus 90 anos de idade, disse que também faria greve de fome em solidariedade ao Glauber, o que ensejaria mais cuidado ainda. Casalino, tecnicamente, por favor, queria que você comentasse essa questão do recurso à CCJ e do fato consumado que pode né, transcorrer na Câmara, que precisa de maioria simples, né, para caçar o Glauber. O que me parece é que o recurso à CCJ é uma ação mais simbólica. A CCJ ela tem um conjunto de competências que gira em torno de Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, analisar a constitucionalidade de determinados atos normativos, sobretudo, Conde, de projetos de lei e de projetos de emenda à Constituição, para saber se eles são compatíveis com a Constituição ou não. É aquilo que a gente chama de controle prévio de constitucionalidade, né? Seria atípico que a CCJ entrasse nesse debate específico sobre quebra de decoro, justamente porque já existe uma comissão para isso, que é a Comissão de Ética. Então, me parece que é uma ação simbólica, talvez no sentido de ganhar mais tempo, né, para que a sociedade se mobilize aí em torno do Glauber, etc. Mas, Conde, de novo, me parece que isso terá que ser decidido no plenário. E aí me parece que o PT precisa entrar... Casalino, percebi, assim como eu também, né? Mas eu só pondero aqui porque a comunidade está aflita com o Glauber, todo mundo gosta muito do Glauber, a gente gosta muito do Glauber, né? E eles estão assim indignados com essa... Mas eu ontem fiz um paralelo com o caso da Dilma. A Dilma foi golpeada, que é o caso do Glauber, né? É uma espécie de golpe ali contra o Glauber. Embora tenha esses precedentes e tudo mais. Mas ela foi golpeada e ela ficou maior, ela cresceu e hoje é presidente do banco mais importante do mundo. Quer dizer, eu acho que o Glauber está fadado
a dar a volta por cima, qualquer que seja o resultado disso. Conde, assim, eu estou vendo o pessoal comentando, né? Mas o deputado X fez uma coisa muito pior, o deputado Y fez uma coisa muito pior. É importante entender, Conde, que os julgamentos que acontecem no Poder Legislativo são diferentes dos julgamentos que acontecem no Poder Judiciário, né? Então, no Poder Judiciário, você tem uma preocupação muito maior com a conduta que foi levada a cabo pelo réu, pelo acusado, o direito de defesa que ele tem e, sobretudo, as sanções elas têm que ser proporcionais ao ato praticado. Agora, no legislativo é diferente, Conde. Não se tem essa preocupação justamente porque o legislativo lida com questões políticas estrito sensu. Né? É política pura ali no legislativo. Então, se um deputado de direita, como, por exemplo, o Nicolas, que a gente sabe que faz coisas assim aterrorizantes, né? Se um deputado de direita ele tem uma conduta delituosa, mas ele tem base na Câmara, ele tem uma base de sustentação, ele simplesmente não sofre punição. Agora, e um deputado de esquerda vai sofrer. Tem um dado importante, eu vou acrescentar aqui. Aliás, mas antes de dizer sobre essa questão, eu quero dizer porque o Glauber pode estar assistindo a gente, pessoas ligadas ao Glauber, se eles acompanham aqui os nossos trabalhos. Muito orgulho ter vocês aqui conosco, que nós estamos aqui abertos, né? O Glauber, queremos ouvi-lo, queremos ele presente aqui, a comunidade quer manifestar o carinho, o apoio. É um apoio massivo da esquerda no Brasil inteiro pelo mandato do Glauber Braga. O Glauber diz, Casalino, que ele está sendo perseguido pelo Arthur Lira. E, inclusive, quando ele disse que ia fazer a greve de fome, ele disse assim: não vou me curvar a ser condenado pelo orçamento secreto. Como é que você vê esse enunciado? Então, Conde, você veja, né? O Lira ele é relator do projeto de lei de isenção do imposto de renda. Né? Ele viajou com o presidente Lula naquela comitiva que foi para o Japão. Então, existe um emaranhado de interesses aí, Conde, que são, digamos assim, estruturais e importantes para o governo, que passam por essa composição no que concerne ao apoio ou não do Glauber numa situação específica. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a situação, quando ela é decidida no campo da política e não no campo do direito estrito sensu, ela envolve condições para a solução que são diferentes da análise jurídica, né? Então, é necessário, ou seria necessário, que o PSOL se mobilizasse, que o PT se mobilizasse, a sociedade, evidentemente, se mobilizasse no sentido de que se construísse no Congresso, né, Conde, uma espécie de pressão ao Lira e aquelas forças que estão perseguindo o Glauber. Esse é o ponto, e eu acho que é por aí que o Glauber pode ou não escapar, Conde. Agora, o Congresso que nós temos é um Congresso difícil, é um Congresso de extrema-direita, é um Congresso que não é democrático, pelo menos a maioria que está ali. Você veja, eles dão apoio para o projeto de lei de anistia, que é um projeto de lei, evidentemente, contra o Estado Democrático de Direito. Então, é uma situação complexa, Conde. Agora, eu concordo perfeitamente com você, né? Muitas vezes, esse tipo de perseguição política, ele reverbera, ele dá a volta, e o Glauber sai, de repente, como uma figura política muito maior do que ele entrou, né? E, inclusive para as pretensões políticas dele, né? Então, é difícil, Conde, é uma situação complicada, mas assim, eu acho que ele tem que fazer como a China, né, Conde? Lutar até o final. Fazer como a China, tá certo. Glauber Braga, então, mais uma vez, reiterados aqui nosso apoio, nossa solidariedade ao Glauber. Espero que ele venha aqui conversar com a gente para receber o carinho da comunidade. Eu quero tratar de um assunto contigo, Casalino, agora, que é o seguinte: o Alexandre de Moraes, ele deu uma entrevista fantástica para uma das principais revistas estadunidenses, que é a The New Yorker. E foi chamado pela revista de Big Alex, que é a tradução de Xandão. Big Alex. Eu fiz até uma transmissão sobre isso que ganhou aqui destaque na rede, está ali quando você procura por Big Alex, ela vem como primeira incidência. E ele disse coisas ali fortíssimas, como, por exemplo, e aí eu quero o seu comentário, né? Olha, para os Estados Unidos pressionarem o Brasil, o porta-avião dos Estados Unidos tem que chegar até o Lago Paranoá.
Olha, né, o tamanho da provocação dele, quer dizer, e é uma entrevista que vai ser publicada ainda na revista impressa, no dia 14 de abril, mas já está disponível nas redes ali da The New Yorker. É o Alexandre de Moraes ganhando a notoriedade internacional, que eu acho que ele merece, porque ele foi o único cara que peitou o Elon Musk, que nesse momento está em baixa nos Estados Unidos, está pronto para ser expelido do governo Trump. Por favor, Casalino, sua consideração sobre o Big Alex. Vamos lá, Conde. Existe um ditado que se encontra assim no âmbito do direito e, sobretudo, do Poder Judiciário, que diz assim: o juiz deve falar nos autos. Né? O juiz que fala fora dos autos está extrapolando um pouco a sua função. Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho importante o Alexandre de Moraes se manifestar, eu acho importante ele ressaltar que o Supremo Tribunal Federal está fazendo o seu trabalho, que ele está respondendo, né, às ações que visaram aí destruir o Estado Democrático de Direito, mas eu tenho um pouco de receio, Conde, quando isso resvala para bravata, entendeu? Quando isso aponta para uma retórica que muitas vezes tem o sentido, talvez, de causar uma impressão pessoal, né, de mostrar, olha, como eu sou um julgador importante e como eu estou alheio a pressões, quando, na verdade, talvez não seja a realidade efetiva, né? A gente sabe muito bem que o Supremo Tribunal Federal ele esteve sujeito a pressões que foram levadas a cabo, Conde, por forças políticas muito mais irrelevantes do que aquela que os Estados Unidos representam, que foi a Lava Jato. Né? Então, se a gente volta no tempo e acompanha o auge da Lava Jato, a gente lembra muito bem como o Moro pautava o Supremo Tribunal Federal. O Supremo não tinha coragem de contestar as decisões que ele tomava. E foi necessário muito tempo e um desgaste muito profundo do Moro para que ele parasse de produzir influência dentro da Suprema Corte. Número 2, Conde, eu estava pensando aqui outro dia, né? A Suprema Corte americana respaldou aquela decisão do Trump de usar uma lei do século XIX contra imigrantes. Né? E eu estava pensando aqui com os meus botões. Você imagina, Conde, se o Bolsonaro tivesse vencido a eleição, que 2 ministros do Supremo não teriam sido indicados pelo Lula, teriam sido indicados pelo Bolsonaro. Né? O Supremo teria 4 indicações do Bolsonaro. Será que o Alexandre de Moraes seria assim tão valente na defesa da democracia? Né? Então, trocando em miúdos, é importante que o Alexandre de Moraes se manifeste, é importante que ele seja entrevistado, que ele ressalte a autonomia do Supremo Tribunal Federal, mas é importante também, Conde, que nós, que estamos aqui do lado progressista e que nos recordamos da história recente, também permaneçamos atentos, né? O Supremo Tribunal Federal, ele tem que fazer o trabalho dele. E qual é o trabalho dele? É defender o Estado Democrático de Direito, né? Eu lembro bem, Conde, quando raramente eu ia bem numa prova, né, na escola, tirava um 10 eventual, e eu ia todo feliz contar para minha mãe, né? Falava assim, nossa, mãe, tirei 10, né? E ela falava assim, filho, você não fez nada mais do que a sua obrigação. Eu achei que eu fosse ser parabenizado e ela me enquadrava. O Supremo tem que cumprir a obrigação dele, Conde. Qual a obrigação dele? Punir os atos, né, defender a democracia e, eventualmente, aí, numa decisão que seja muito brilhante, a gente elogia. Né? Eu acho que o Xandão poderia, digamos assim, ser um pouco mais contido, né? O Xandão, o Big Alex, está fazendo sucesso. Daqui a pouco vai ser capa da revista Time. Vocês vão ver, só anotem e me cobrem depois. Eu torço porque eu torço por o circo pegar fogo, viu, eu estou adorando. Aliás, estou decepcionado hoje porque esfriou um pouco a briga entre Estados Unidos e China, então já estou triste hoje. O Edson Antunes está aqui dizendo o seguinte: deixando o iPhone de lado, o que importa é arroz, feijão, bife, ovo e salada. Todos os dias os seres vivos desse planeta saem atrás de alimentos, né? Eu estou trocando um ovo por um iPhone, hein, gente? Se você quiser, o preço do ovo está permitindo isso. Francisco Sidney Cruz, salvo engano, decisões administrativas que se revelem desproporcionais podem ser objeto de revisão pelo Poder Judiciário.
Tá aqui. Perfeito, a gente, perfeito. aliás, você falou do STF, a gente falou do Big Alex, do Xandão, mas o STF ele tem dançado ao sabor do vento todos esses anos, né? Não dá para negar isso. Só Aliás, eles poderiam ter a humildade de entender isso. Né? Só para comentar esse comentário do Francisco, né? Então você veja, não é uma decisão administrativa, Francisco, é uma decisão de julgamento. Então, a Câmara dos Deputados vai julgar o Glauber, é o que a gente chama de função atípica, que é exercida pelo Congresso, pelo Poder Legislativo. Por que é função atípica? Porque a função típica deles é legislar, né? O problema, Francisco, é que essa desproporcionalidade ela está intrincada com outro princípio fundamental, que é a separação e autonomia dos poderes. Então, é muito difícil o Supremo usar o argumento da desproporcionalidade para anular uma decisão desse tipo. Não é impossível, ok? Não é impossível, pode acontecer, mas é muito difícil, infelizmente. Zé Carlos Faria, desculpe-me, Casalino, mas a questão do Glauber não é política, é de politicagem. Glauber fica, está aqui, sim, entendemos o recado, a metáfora e tudo mais. Vitrola, minha Vitrola, está dizendo, um linguista fala Peru, o nome do país é Peru. Querido Vitrola, minha Vitrola, eu sou linguista, eu não sou classista, viu? Nem racista. Preconceito linguístico já tem tanto livro sobre isso que eu me reservo o direito de não explicar para você o que é uma sílaba, o que é uma atonicidade, né? O enfraquecimento vocálico da atonicidade. Conde, isso é uma vingança porque você colocou aquela minha foto lá. É vingança, é verdade. Agora, eu quero esse comentário aqui da Reginalíssima, que você repercutisse, tiram o uso da arma pela equipe de segurança do Lula, mas do Bolsonaro, Moro, como é que fica? Você viu essa história de um deputado foi acionado pelo PT no STF, se não me engano, salvo engano, que disse que quer votar uma matéria que tire a arma de fogo dos seguranças do presidente Lula, e ele disse que queria o Lula morto. Simplesmente isso. Como é que fica isso aí? Isso aí é tipificado, né, Casalino? Mesma coisa, Conde. Isso não é falta de decoro? Evidente que é, né? Isso é apologia do crime, num certo sentido, que é um delito também, que é um crime, né? Isso teria que ser levado para a comissão de ética? Com certeza. Ele teria que ter o mandato cassado por causa disso? Bom, aí a gente entra no debate da proporcionalidade da sanção, né? Então, bastaria uma censura, uma suspensão, né? Então, agora, vai acontecer isso, Conde? É muito improvável. Por quê? Porque, como disse o seu telespectador, né? É uma questão de politicagem. Então, esse deputado, eu não me recordo agora de que partido ele é, mas ele é do Centrão ali, ele é um bolsonarista, né? Bolsonarista. Então assim, não vai acontecer nada com ele, provavelmente, né? O que Conde, eu acho que a gente tem que levar desse caso do Glauber daqui para frente, né? É assim, os políticos de esquerda, eles precisam tomar muito cuidado, né? A maneira como eles reagem a provocações, a maneira como eles se conduzem no cotidiano da política, sobretudo lá no Congresso Nacional, porque, infelizmente, Conde, é uma casa dominada pela direita. E, infelizmente, são decisões políticas que beiram a politicagem. Então, a gente não pode dar aso, né? A gente não pode cometer qualquer pequeno erro, porque esse pequeno erro pode gerar uma consequência muito drástica, né? Tá aí o Vinícius Casalino, deixa eu atualizar uma informação impressionante, urgente, né, para vocês aqui sobre a histeria do Donald Trump. Olha só uma das consequências, né? Apple usou 6 aviões para levar 1,5 milhão de iPhones aos Estados Unidos e escapar de tarifaço, diz a agência. República de Bananas, né? Aliás, até porque, por isso que o Eduardo Bananinha foi para os Estados Unidos, porque é uma república de banana, ele é banana, então ele vai para os Estados Unidos, o que leva a crer que o Bolsonaro também vá no futuro próximo, inclusive porque o Bolsonaro está falando inglês, você sabia, né, o Casalino? Você viu ele falando inglês? Se é que aquilo pode ser definido como inglês, né, Conde? Sem preconceito linguístico. Né? Popcorn Ice Cream. Gente, e vamos lá para a PEC da segurança. Acho que cabe aqui só o último comentário. O James Onick está chegando aqui, meu querido Casalino. PEC da segurança
apresentada pelo ministro Lewandowski. Então, vai permear os sistemas do SUSP, o Sistema Único de Segurança, o fortalecimento da Polícia Federal, fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal, versa sobre guardas municipais, corregedorias, ouvidorias, fundos, tudo mais. É bom para o Brasil essa PEC da segurança pública, meu querido Casalino? Sua percepção, por favor. Conde, é bom, excelente. Eu acho que já passou da hora, inclusive, né? Houve um arranjo em 1988 para que a segurança pública fosse uma atividade reservada aos estados, né? Não é dos piores arranjos, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, a segurança pública é algo de competência dos municípios. Então, você imagina o nível de coronelismo que você não tem ali, né? Então, no Brasil, ficou com os estados, não foi uma solução das piores, mas também não se reconheceu o coronelismo regional que existe no Brasil, e isso, de fato, criou corporações, né, que estão ali situadas no topo da administração pública, e que aí, Conde, entra governador, sai governador, pode ser governador de direita, pode ser governador de esquerda, essas burocracias, elas se mantêm, elas se perpetuam, né? E elas giram muito em torno daquele espírito autárquico, né? Olha, a gente faz do jeito que a gente quer porque a gente tem autonomia. Então, essa PEC, ela tem como objetivo atribuir à União algumas competências, né, Conde, que não vão suprimir a autonomia dos estados. É importante deixar isso claro, né, porque a direita fala, agora os estados não vão poder fazer mais nada. É mentira, né? A União tem como objetivo uniformizar algumas normas, padronizar algumas normas que visam a segurança, Conde, não só dos cidadãos, mas dos próprios policiais. Né? Porque uma política, tal como é adotada aqui no estado de São Paulo, ela elimina policiais também. Né? Então, os policiais, eles têm a falsa impressão de que a direita é a favor deles. Não é, eles morrem mais. Né? Então, é importante. Agora, Conde, eu penso o seguinte, um dos problemas da esquerda, que é sempre levantado, é o combate à criminalidade, ao problema da segurança pública. Eu acho que o governo do presidente Lula poderia aprofundar um pouco mais isso, sabe? Então, assim, existem espaços de atuação da Polícia Federal em certos nichos de criminalidade que poderiam revelar, Conde, situações de corrupção da Polícia Estadual e, portanto, de desmantelamento de certas estruturas de poder que, por exemplo, viabilizam a ascensão da extrema-direita. Então, seria possível fazer isso. Acho que o presidente Lula teria condições de fazer isso e não entendo por que não se faz. Vinícius Casalino, aqui no Giro das 11. Olha só, chegando mais um barbudo aqui. Ô, James Onig, estou notando que a sua barba está com mais volume. Você mudou o creme? O que aconteceu? Sim. Sim, eu deixei crescer um pouquinho a mais. Só isso. Um pouquinho a mais. Muito bom. Depois você me passa uma marca do creme. É que chega a época das provas, eu deixo assim para ficar mais rústico. Para dar mais medo, né, nos alunos. O Casalino está convidado a deixar a barba, viu, Casalino? Você sabe, né? Conde, há 10 anos atrás, a minha barba já era branca. Você imagina agora como imagina agora deve estar transparente. Casalino, meu querido, 2 corintianos aqui. Quem que pode com isso aqui, hein? Pelo amor de Deus. Empatamos ontem, né? Nossa, tá indo bem, né? Tá indo bem. Estou concentrado no Campeonato Brasileiro. Isso aí. Falou tudo, Vini disse tudo e muda de assunto aí. Casalino, querido, muito obrigado. Obrigado, Conde. Bem-vindo, Rames. Bom programa para vocês. Um abraço, cara. Um abraço.